Olá! Hoje a gente vai fundo em uma questão que, convenhamos, é bem delicada. Quando um especialista da área médica faz uma recomendação, o que será que está por trás daquela decisão? O foco da nossa análise aqui é tentar entender se as relações financeiras com a indústria podem, de alguma forma, influenciar o que é recomendado. Pensa bem, todos nós dependemos do conhecimento médico para cuidar da nossa saúde, certo? As diretrizes, os relatórios, os artigos de opinião, tudo isso acaba moldando o que médicos e pacientes decidem fazer. Por isso, a confiança de que essas fontes são imparciais é a base de tudo. E é aqui que a gente chega no coração da investigação. A pergunta é direta, mas super importante. Será que o dinheiro, mesmo que de forma sutil, pode acabar criando um viés, um empurrãozinho a favor de certos produtos ou tratamentos? Ok, então só para a gente deixar bem claro do que estamos falando. O que é um conflito de interesse financeiro? É exatamente isso aí. Quando um autor ou membro de um comitê tem alguma ligação financeira com a indústria. Isso não quer dizer de forma alguma que a pessoa agiu de má fé, mas cria um cenário onde a objetividade, pelo menos, pode ser questionada, né? Para investigar essa questão, os pesquisadores fizeram um verdadeiro trabalho de detetive. Eles não se contentaram em olhar um ou dois casos isolados, não. A ideia era ter uma visão completa, juntando todas as evidências que já existiam sobre o assunto. E o método que eles usaram para isso se chama revisão sistemática. Pensa nisso como o padrão ouro da pesquisa científica. É um processo super rigoroso para encontrar, filtrar e analisar tudo o que já foi publicado, tentando minimizar qualquer viés e chegar na imagem mais fiel possível da realidade. E essa imagem aqui dá uma ótima ideia do tamanho do esforço. Olha só esse funil. Os pesquisadores começaram com quase 10 mil artigos. Dá para imaginar? E depois de um processo de triagem super cuidadoso, foram afunilando, até chegar nos 21 estudos que realmente respondiam à pergunta deles. Isso mostra o nível de detalhe e rigor da análise. Certo. E o que exatamente eles estavam analisando? Basicamente, 4 tipos de documentos. As diretrizes clínicas, que são tipo um manual de instruções para os tratamentos, os relatórios de comitês, que dão conselhos para órgãos reguladores, os artigos de opinião, onde os especialistas botam a boca no trombone, e as revisões narrativas, que são resumos sobre um determinado tema. Bom, então vamos ao que interessa, né? Depois de todo esse trabalho, o que essa mega investigação descobriu? É agora que a gente começa a enxergar os padrões que os dados revelaram. Esse número aí na tela, 1,26, é o grande achado do estudo. Ele é o chamado risco relativo, juntando tudo que foi analisado. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer exatamente isso, que quando um autor ou comitê tinha alguma ligação financeira com a indústria, a probabilidade da recomendação ser favorável a essa indústria era 26% maior se comparado com quem não tinha essa ligação. É uma diferença estatisticamente relevante. Agora, esse gráfico aqui, que parece meio complicado, é fantástico para visualizar os dados. Ele se chama gráfico de floresta, ou forest plot. Pensa assim, essa linha vertical no meio é o ponto neutro, o 0 a 0, onde não tem associação nenhuma. Se o pontinho de um estudo está para a direita, quer dizer que ele pende para uma recomendação mais favorável à indústria. E olha só como a maioria dos resultados, e principalmente aquele losango lá no final, que é a média de tudo, está claramente à direita da linha. E tem mais um detalhe interessante. Essa associação não era igual para todo mundo. Ela foi bem mais forte nos artigos de opinião, sabe, editoriais, comentários, que são textos onde os autores têm mais liberdade para dar seu ponto de vista. Para tornar isso ainda mais concreto, os pesquisadores calcularam uma coisa bem legal chamada número necessário para ler. E, para esses artigos de opinião, o número foi baixinho, só 2,3. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que, a cada 2 ou 3 artigos de opinião escritos por alguém com laços financeiros, a gente encontraria uma recomendação favorável extra, uma que provavelmente não estaria ali se o autor não tivesse essas ligações. Isso torna o impacto muito mais fácil de entender. Mas calma. Antes de sair por aí com conclusões apressadas, é fundamental a gente falar das limitações do estudo. Os próprios autores fazem questão de acender um alerta e pedir um pouco de cautela. E essa citação direta deles é a chave de tudo. Eles falam em risco de confusão e imprecisão estatística. Isso mostra uma enorme honestidade intelectual, né? Reconhecer onde a evidência é forte e onde ela tem suas fraquezas. Esse quadro ajuda a gente a visualizar o problema. Se liga na última coluna, a que fala de lidar com o fator de confusão.
Tá vendo que a maioria dos círculos está em vermelho? Isso indica que 15 dos 21 estudos não conseguiram resolver muito bem essa questão. Mas, afinal, o que é esse tal de fator de confusão? É a possibilidade de que uma terceira coisa esteja causando a associação que a gente está vendo. Por exemplo, será que os especialistas com mais laços com a indústria são, por acaso, os mesmos que trabalham com os remédios mais novos e eficazes? O estudo pode não ter conseguido separar esses dois efeitos perfeitamente. E por causa desses desafios, principalmente o fator de confusão, a conclusão oficial dos pesquisadores é que a certeza da evidência é baixa. Atenção, isso não quer dizer que a associação não existe. Só nos diz que a gente não pode bater o martelo e afirmar que uma coisa causa a outra. Aí alguém pode perguntar, ué, mas se a certeza é baixa, por que isso é tão importante? Porque mesmo uma associação com baixa certeza pode ter consequências gigantescas no mundo real, para a medicina e para a saúde das pessoas. Então vamos amarrar as pontas. O que a gente tira de tudo isso? A mensagem principal é que existe uma fumaça, sabe? Uma associação consistente entre ter laços financeiros e fazer recomendações favoráveis à indústria. A pesquisa não permite dizer que o dinheiro é o fogo que causa isso. Mas onde tem fumaça, já é um sinal de alerta. E é por isso que, mesmo com as limitações, esses achados reforçam e muito a necessidade de transparência total e de regras claras para gerenciar esses conflitos. Isso não é só uma discussão teórica, não. Já está acontecendo na prática. Organizações gigantescas, como a Organização Mundial da Saúde, levam isso super a sério. Elas já têm políticas bem rígidas para criar uma barreira entre quem desenvolve as diretrizes e os interesses comerciais. O objetivo é blindar o conselho médico, garantir que a recomendação se baseie só na melhor ciência e em mais nada. No fim das contas, essa investigação toda nos deixa com um grande dilema da medicina moderna. Por um lado, a gente sabe que a parceria entre os melhores especialistas e a indústria é o que faz a ciência avançar, o que traz novos tratamentos. Mas, por outro lado, essa mesma parceria abre a porta para um possível viés, que pode abalar a confiança de todo o sistema. E isso nos deixa com a pergunta final: como a gente encontra o equilíbrio? Como proteger o conselho médico desse viés, sem abrir mão de todo o conhecimento que esses especialistas têm para oferecer? É uma questão para se pensar.